Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou trazer mais uma tier list aqui para vocês, porque a última do Bowie até que deu um número considerável de visualizações, então teve uma proporção ok, eu acho. E é um formato mais ou menos fácil e dinâmico, então vou trazer aqui para vocês. Hoje eu vou mudar um pouco, eu vou trazer uma discografia de rap, que é do Ye, ou do Kanye West. Porque ele tem uma discografia muito vasta, muito abrangente, que cada disco exemplifica muito bem determinados períodos do hip hop, e alguns ápices de popularidade de gênero. Nesse sentido, ele tem até uma similaridade com o Bowie, que ambos eles são artistas que absorvem certas estéticas e implementam elas para um álbum bastante apoteótico e teatral, ou coisas do gênero. Enfim, eu vou começar. Eu vou em ordem cronológica, obviamente. Alguns dos critérios da tier eu diria que são menos questões técnicas, embora isso também conte, mas eu vou valorizar mais, eu acho que pontos de inovação. E isso já vai se explicar melhor aqui logo no primeiro, que é o College Dropout, que eu vou colocar em S. Eu só vou mudar o nome das tier lists aqui para ficar mais interessante, pelo menos. Tipo, aqui, Kazukisto, eh, genial, muito bom, decente e ruim. Essas daqui eu acho que não vão precisar existir. Eu acho que eu gosto dessa dinâmica da tier já. Então, vai ser isso. E o College Dropout, ele tá no topo. Eu já digo que ele é um dos melhores projetos do IE. Porque simplesmente ele tem bastante pontos de paixão nele, claro, porque é um álbum que ele estava bem determinado a fazer, e isso se vê nas gravações, em cada música. Também ele é até um epicentro, né, cultural, porque o IE ele consegue usar esses samples de soul e de R&B e modernizar eles para esses beats de hip hop é uma releitura, basicamente. E ele consegue fazer isso muito bem e é algo que ele vai fazer constantemente no restante da carreira dele. Aqui vai ter, entretanto, esses beats de Chipmunk Souls com letras, alguma das melhores letras do Kanye, na verdade. Ele tem um conceito bem forte no álbum, com a crítica educacional que ele faz. Claro, desde já ele já esbanja bastante a personalidade dele. E embora isso vá ser um ponto negativo em alguns outros projetos futuramente, aqui é um ponto positivo porque isso vai determinar muito do carisma dele como artista. E portanto, vai dar pontos estéticos ao projeto. E claro, tem excelentes músicas, tem clássicos, tem Through the Wire, que nem tem o que falar, é simplesmente a música que mais exemplifica essa atitude, esse espírito que ele carrega. E tem também algumas músicas mais dançantes, tipo Slow Dance, que é incrível. E tem também essas letras mais cômicas dele, que ele fazia muito bem aqui. E eu acho que o ponto de destaque desse álbum é Last Call, porque pra mim Last Call é top 3 músicas dele, eu acho que é um épico que
define o College Dropout e vai definir muito da carreira dele em si. É sensacional, tipo, tem tudo que faz o Kanye, basicamente. Então, é por ser um clássico, inovador, que já tem tudo que ele precisa como artista que eu coloco no topo. É um clássico instantâneo. O Late Registration ele segue uma progressão de ideias do college, só que com alguns arranjos mais refinados e mais orquestrados, épicos, e algumas composições isoladas até que melhores. E ainda assim é um álbum bem coeso, com ótimas skits e etc. Que também estavam presentes no College Dropout. Mas enfim, é basicamente a mesma lógica do College, só que é com essas implementações, essas melhores. E por conta disso, muita gente prefere o Late Registration porque realmente ele tem algumas composições melhores que o College. Só que eu entendo isso. E eu acho válido a pessoa, por conta disso, preferir o álbum. Mas como eu vou levar em conta pontos de inovação aqui, eu vou colocar aqui só no genial. Ainda assim é um álbum incrível, um álbum brilhante. Tem algumas das músicas mais emocionantes dele, como o Hey Mama, por exemplo. Ou Roses, que é linda. Então, sim, é um álbum fantástico, mas ele. Eu prefiro particularmente College por, por ele introduzir esses elementos. E o Late Registration ele só segue como uma forma de implementação. Uma implementação incrível, tipo, não é só, ele deu algumas melhoras aqui e ali. Ele realmente se esforçou muito, é um álbum bem que mostra bem o perfeccionismo dele como artista. Mas enfim, o que eu mais valorizo no, no Kanye é justamente o ato dele de se reinventar artisticamente. E isso é algo que ele não fez tanto aqui quanto ele fez em outros álbuns posteriormente. Embora agora eu vou entrar em um ponto de contradição que chegamos ao Graduation. O Graduation certamente é um álbum mais inovador, eu diria. Talvez não necessariamente inovador, mas que tinha pretensões maiores do Ye de inovar. Ele tinha essa busca dele de fazer uma junção do hip hop, que ele já estava muito bem familiarizado, esse hip hop mais clássico com uma linguagem mais pop. E claro, ele sempre foi um artista pop, ele sempre foi um artista com intenções pop, só que aqui ele queria chegar num... Ele queria realmente fazer uma linguagem mais própria disso. Não só um... Não só criar uma base de hip hop com alguma letra mais, eu não sei, mais romântica ou algo do tipo. Ele queria desde as bases, desde as batidas, trazer um tom, um teor mais eletrônico, com algumas letras mais diretas, só que ainda assim que continham certa beleza. E é por isso que a estrutura desse álbum ela já ignora a dos outros antecessores, por exemplo, não tem intro, nem tem skit. Ele é um álbum que tem como intenção ser banger atrás de banger. E ele faz isso muito bem, na verdade. Ele é um álbum muito bom e eu acho que ele consegue fazer tudo o que ele se propõe de uma maneira realmente fantástica. Não tem nenhum problema as músicas desse álbum serem só mais básicas, eu diria, porque elas realmente têm essa intenção e dentro do, do que ele queria, ele conseguiu fazer músicas muito marcantes. E também, claro, essas músicas tinham um objetivo de tocar em shows, ele queria fazer aqueles, aquelas performances mais épicas ao vivo, porque ele viu o U2 fazendo, ele disse, não, eu quero fazer essa porra.
E são músicas que, porra, dá pra ver que cumpriram seu propósito. Entretanto, eu ainda acho que o Late Registration, ele, tipo, é muito melhor. Não necessariamente muito melhor, mas ele tem músicas com letras muito mais bem trabalhadas, tem beats muito melhores. O Graduation é incrível, mas ele ainda assim, eu não acho que nem ele é o ápice do Kanye testando essa linguagem pop, porque o ápice vem no 808s, que eu acho que nem dá pra se chamar propriamente de um rap. Eu não sou aquela pessoa que vai dizer, ah, não, mas porra, como que tu gosta desse álbum que nem rap é? Cara, tá, tudo bem, é um álbum de electropop, mas ele ainda tem as bases de hip hop do Ye. Tipo, é óbvio, tanto que ele rima em algumas músicas, tanto que ainda tem uma lógica interna do artista daquelas determinadas influências. Isso não necessariamente torna o álbum um álbum de rap, mas torna um álbum de um rapper, de um cara que tem todo um entendimento da linguagem de rap, testando esse novo gênero. E por isso é um álbum que faz parte da cultura do hip hop também. Isso é óbvio, isso é lógico, não tem o que dizer. Tanto que é um dos álbuns mais influentes pro rap. Porque ele vai pegar essas, tipo um Hairflays, ele vai fazer uma rima, mas numa batida mais melódica. E então e isso é absolutamente incrível também, porque ele mostra a ousadia do Ye como artista de testar esses novos territórios e, a partir disso, realmente conseguir fazer algo novo para a cultura que ele estava inserido. E é um dos álbuns estruturalmente mais coesos tematicamente, até pelo ponto da vida particular do Ye naquele momento. Eles são algumas das composições mais melancólicas, mais introspectivas, mais tristes dele. Tipo, você consegue ver a crueza daquelas emoções sendo passadas. E é curioso, porque o Graduation, ele é talvez o álbum mais otimista dele. E é incrível você ouvir o 808 depois do Graduation, porque você vê uma transformação interna muito honesta, você vê esse declínio e você vê até essas o, o Graduation é meio que ele vivendo esse sonho de consumo, esse sonho de artista, ele finalmente graduado, ele sendo quem ele sempre nasceu para ser. E o 808 é só a realidade batendo na porta e tipo Pinocchio Story, que também é uma das melhores músicas dele, já vai refletir muito dessa natureza dele meio que se tornando só um simulacro de si próprio, uma imagem, uma marca. E por isso eu vou colocar aqui no top. Eu não sei, eu realmente não sei se eu coloco ele na frente do College ou não. É que agora eu tô sentindo ele mais do que o College, mas eu não acho necessariamente que um álbum é melhor do que o outro. Mas eu acho que eu vou colocar aqui o Hero 8 na frente mesmo. Ah, mas enfim, os dois são incríveis. Depois desse vem o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, claro. Que muitos acham que é a obra-prima dele. E eu não julgo, porque ele é um álbum formulado para ser isso. É um álbum formulado para ser um pedido de desculpas e para ser uma autoanálise da própria imagem pública que o Ye foi criando, mas isso também tem intenções da construção dele como mito. Enquanto o Hero 8 é o lado humano dele a partir disso, o lado humano dele se quebrando nesses sintetizadores robóticos, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy é quase uma aceitação dessa condição que ele passa. E ele
pegando toda essa natureza que a vida dele vinha se tornando para tornar ela em um épico. E por isso, obviamente, vai ter alguma das músicas mais épicas e fantásticas dele, como Power, como Runaway, que talvez seja a melhor música dele realmente, porque é uma música linda, uma música maravilhosa. E vai ter ele explorando essas diversas facetas da fama. E, cara, só pelo fato dele ter esse nível de autoconsciência dele e de habilidade técnica para ele conseguir executar a visão dele de maneira tão autoconfiante, de dizer, não, essa vai ser minha obra-prima, e ele conseguiu meio que injetar isso culturalmente, é incrível. Isso torna esse álbum um álbum incrível. Eu não acho necessariamente o álbum mais inovador, ou o álbum mais liricamente interessante, ou mesmo o álbum mais coeso dele, mas ele também é o álbum que mais resume, de certa forma, ele, ou o que ele quer ser como artista, não como pessoa. Então, não tem muito o que dizer a não ser colocar ele em genial. Eu não acho que ele tá aqui. Eu acho que esses são álbuns bem mais inovadores, bem mais interessantes ou revolucionários. Mas é um álbum ainda assim, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy incrível. Eu acho que eu prefiro. É difícil. Eu acho que como um álbum eu prefiro um pouco mais o Late Registration como experiência. Mas eu não sei, mas eu acho que o Late Registration não tem, sei lá, nenhuma música tão boa quanto Runaway ou talvez Power. Então eu vou colocar aqui. Agora vem um álbum colaborativo Watch the Throne, que tem o Jay-Z. E é um álbum que foi muito hypado, né? Porque são dois ícones, dois gigantes do hip hop trabalhando juntos. E ele. Claro, os dois eles poderiam ter feito um álbum muito melhor, só que ainda assim é o Ye, o Kanye, no ápice da produção dele. Ele estava muito criativo em alguma das batidas desse álbum. O Jay-Z é preciso nas rimas. E o Kanye também não deixa a desejar. E por serem dois grandes rappers, eu acho que não tem como dar muito errado esse projeto. Claro, não é o melhor que eles poderiam fazer, mas todas as músicas são muito boas, são muito interessantes e muito instigantes. Eu acho que eu até prefiro o Watch the Throne do que o Graduation, particularmente. Alguns vão me chamar de insana ou louca, mas eu acho que eu acho um álbum mais divertido, mais legal, pelo menos em termos de produção. E, enfim, claro, o Graduation ele é muito mais interessante de se comentar e etc. Mas daí é só meu gosto pessoal entrando aqui. Daí vem o Jesus. Eu não vou fazer muito mistério. Eu sei que muita gente não gosta do Jesus, principalmente por razões líricas, porque tem algumas letras desse álbum que podem ser interpretadas como bobas ou excessivamente arrogantes, mas eu ainda assim acho incrível, eu acho um álbum maravilhoso. É novamente o Ye fazendo aquela atitude meio Bowie dele ver um certo gênero que está se consolidando e ele implementar isso para ele fazer um clássico autoconsciente. E o bom dele fazer isso é porque ele já, por ele ser um produtor genial, ele já consegue introduzir ideias próprias dele de produção para aquele gênero e fazer uma reinterpretação daquele determinado cenário ou cena ou movimento. Ele também faz o que ele sempre fez de juntar essa linguagem mais moderna e com aqueles samples de soul e de músicas importantes para a cultura, o que já forma quase que uma dialética desses dois elementos. E desde a batida, e isso já permite ele se abrir liricamente para falar sobre as próprias relações pessoais. Então, a partir
desse processo muito inteligente dele, da produção, ele já consegue se permitir fazer letras muito cruas e muito honestas sobre a própria história do que está acontecendo com ele na vida, naquele momento. Porra, essa frase foi horrível, mas foda-se. Ahn, e é por isso que esse álbum é tão bom, porque já tem tudo que você espera de um álbum do Kanye West, só que nessa linguagem muito específica e com esses pontos de produções muito inovadores, essas releituras diversas. E, enfim, por isso eu acho que tem que estar aqui, é muito interessante. Eu acho que é o álbum do Kanye mais divertido de se ouvir de faixa a faixa, porque ele é um álbum caótico, mas ele também não é excessivo. São 11 faixas. Ao contrário de Life of Paulo, que é um álbum excessivo, mas isso já faz parte da natureza do projeto, porque ele vai falar mais sobre essa turbulência emocional que ele passa, essas diversas quedas emocionais e a própria vida dele de artista, mas também do homem rico que pode gastar o dinheiro dele da forma que ele quiser, mas no meio dessa confusão ele está tentando formar uma família. Então a gente vai ver letras muito responsáveis da parte dele, mas por o álbum ele ser coeso, ser estruturado dessa forma, isso vai dar uma coesão narrativa pro que ele quer fazer. Então, determinadas linhas irresponsáveis desse álbum, elas facilmente se tornam reinterpretadas a partir da grande escala do que esse projeto significa, porque ele ganha uma moral a partir disso. E isso não só mostra quanto esse álbum é incrível, mas mostra a autoconsciência do Kanye como artista e como isso é uma grande força para a música e para os álbuns dele. Porque ele nunca se torna só uma pessoa falando merda. Porque ele consegue refletir as merdas que ele fala na hora de fazer arte, né? Não necessariamente fora disso. Uh, mas isso dá uma natureza muito forte para esses projetos. E é por isso que eu também coloco ele aqui. Eu acho que eu coloco até em cima do 808, porque eu acho que é o álbum que mais ele consegue pintar um autorretrato dele. Tipo, é o que ele tentou fazer em My Beautiful Dark Twisted Fantasy também, só que aqui ele já estava muito mais moldado socialmente. Isso é interessante. Ahn, Agora vem o Ye. O Ye, eu acho que ontem, quando eu tô gravando esse vídeo, no caso, ele. ahn, Esse álbum fez, eu acho que 8 anos, não sei. Eu acho que 8 anos. Ou 7, talvez. Ahn, e é 7. E ele é o álbum. Ele é um álbum interessante porque ele é o álbum mais íntimo do Ye. E é interessante tu ver isso porque ele é um artista que até então ele fazia todos os projetos dele, ele tinha uma ambição muito grande, ele tinha intenções de ser projeto ser um épico, algo fantástico e etc. Esse é justamente o contrário, porque é um álbum que ele vai falar mais da saúde mental dele, da bipolaridade dele, e a melhor forma que ele conseguiu fazer isso é justamente fazer um álbum mais calmo, onde ele não enlouquece tanto. É quase como se esses álbuns de 20 faixas fossem uma interpretação a partir do formato da mania dele. E então o Ian entende isso e ele tenta. Não, agora eu vou fazer um álbum mais pequeno, 9 faixas, porque isso vai mostrar um controle maior, um autocontrole maior. E isso é muito inteligente. E
ele consegue executar realmente perfeitamente essa intenção. E eh, antigamente eu colocaria ele aqui no muito bom, mas ultimamente eu tô gostando mais dele, então eu vou colocar aqui no genial. Isso talvez seja um tanto polêmico, não sei, principalmente por estar acima do Graduation, mas eu coloco ele aqui. Ele tem algumas das melhores músicas dele, como Ghost Town, que é um top 3 dele, certamente, é a música mais transcendental que ele já fez. Tem Violent Crimes, que também é um retrato muito bom dele como um pai de família. E ele fazendo essa. Ele tendo essa autoconsciência de se autoanalisar. Ah, daí tu pode argumentar, pá, porra, mas não foi ele que escreveu essa letra. E de fato, não foi ele que escreveu Violent Crimes, porque o Kanye ele usa ghostwriters. Claro, ele não usa tipo um ghostwriting igual o Drake, tipo, que escrevem toda a música pra ele. Não, o Kanye, ele vai dando certas ideias de composições, vai dando certos versos meio jogados e fragmentos, e daí um cara, ele tenta organizar tudo isso. E, cara, isso não faz muita diferença também, porque essa música, ainda assim, é interpretada a partir do Kanye West, ela funciona muito bem a partir do Kanye West, e ele sabe disso, e ela tem um propósito no álbum, e ele tem consciência do significado dela. Então não importa. Ela ainda tem a mesma emoção, isso não é um demérito, e ainda assim mostra uma habilidade artística dele. Enfim, eu coloco aqui em genial. Kids Ghosts também é um projeto pequeno dessa época, que ele é mais ele focando na produção. Ele é um álbum muito bom porque ele não foca nele como pessoa. É um álbum em colaboração com o Kid Cudi, então não é um álbum do Kanye West. E isso é bom. Porque tudo bem, eu quero ver ele falando dele mesmo, eu quero ver ele sendo autoindulgente, porque isso vai servir como uma narrativa para o projeto dele. Mas para um álbum de colaborativo, isso não é necessário. E é bom ele ter esses álbuns colaborativos. E a produção desse álbum é muito boa, porque é um álbum sobre produção, é um álbum sobre essas ideias. E então eu coloco em genial também, porque foda-se, tipo, só porque é um projeto pequeno torna ele pior que um projeto mais ambicioso, tipo, sei lá, o Donda, que vai estar aqui. Não. E eu acho que ele faz muito bem o que ele pede, eu acho um álbum muito legal, muito colorido, com muitas texturas, enfim, um bom álbum, muito bom, genial. Agora tem o Jesus Skink, que o Jesus King, na minha opinião, ele é o pior álbum do Kanye até então, nessa determinada cronologia. Então eu vou colocar num decente, mas ele ainda assim é um álbum muito coeso narrativamente. E é interessante você ver essa fase dele, você vê ele precisando de algo externo, que é o cristianismo, para definir ele como pessoa e como artista, porque essas coisas vão se confundindo dentro dele. E dentro de todo artista no geral. Mas é interessante você ver esse meio que esse surto maníaco de onde termina a arte do Kanye e onde começa ele de fato como pessoa. E como tudo que ele absorve reflete na arte dele em si. É um álbum coeso, estruturado e tem boas letras de certa forma, principalmente aquelas que ele tenta fugir um pouco do, do cristianismo só como algo para se glorificar, e ele dá pontos de interpretação sobre a religião em si, que dá mais complexidade ao álbum. E é um álbum, sim, que eu acho bastante complexo. Não é só, esse cara aí fez um álbum cristão, não. Certamente dá para fazer boas análises sobre esse álbum.
Dá pra fazer uma relação até da familiaridade do Kanye, o- os pais do Kanye, todas essas coisas estão presentes nesse álbum. Eu só coloco ele indecente porque eu realmente não acho ele tão grande coisa assim. Tipo, ele ainda tem coisas que podem gerar muitos pontos de discussão e de reflexão. Só que eu não acho que tem tantas músicas boas quanto, sei lá, quanto um Yeah, quanto um Kids See Ghosts, quanto um Graduation. Tem, sei lá, tem Close on Sunday que eu gosto, tem God Is que eu gosto bastante. Mas tirando isso, eu acho que são músicas que são interessantes, que eu consigo achar algo interessante, mas não são, não é o esforço mais incrível que eu já vi da parte dele. Mas ainda assim é um álbum que eu respeito, mais do que a maior parte das pessoas. Uh, Daí vem Donda. Donda é genial. Eu acho que. Eu não acho ele um álbum bagunçado. É só que ele é um álbum muito grande. Mas eu acho ele um álbum realmente bem fundamentado. A decepção maior das pessoas por parte desse projeto é que elas esperavam algumas líricas mais diretas ah, sobre a mãe dele. Mas é óbvio que ele não vai fazer isso. Porque Donda não é só um álbum sobre a mãe dele. É um álbum sobre o Kanye West também, obviamente. E o espírito da Donda vai estar presente em todas essas músicas e todos esses determinados temas que ele está escolhendo escrever. Mesmo que eles sejam temas muito supérfluos, eles ainda têm uma profundidade para aumentar a mítica do Kanye West como artista e a biografia dele. E sim, tem algumas músicas lindas. Tem Jail, que porra, é uma puta colaboração dele com o Jay-Z. Tem Off the Grid, que é um banger absoluto. Tem Come to Life, talvez uma das músicas mais lindas dele. Tipo, é fantástica. Enfim, eu acho um álbum muito diversificado, mas que todas as músicas ainda assim carregam essa melancolia. Então, é um álbum muito bonito. Daí vem Vultures. Vultures é foda. Eu ainda consigo fazer uma interpretação. Ainda assim, Vultures é um álbum que ele abre muitos pontos de discussão e de debate. Por isso que eu achei ridículo quando o Anthony Fantano ele fez aquela não review do álbum Vultures. Não porque eu sou fã do Kanye e eu queria ver ele dar uma nota. Não, tipo, eu acho isso ridículo. Eu acho que a nota é o que menos importa. E eu não me importo se ele gosta ou não gosta do álbum. O que me pega é que ele fez um vídeo inteiro dizendo que ele não vai falar do Kanye enquanto ele fala do Kanye. E ele não. Enquanto ele simplesmente poderia ter feito um vídeo combatendo criticamente a própria forma do álbum. Tipo, ele pode falar do álbum, fazer uma crítica dele e combater ele, porque álbuns podem ser moralizados sim a partir da forma, e é algo que ele é simplesmente incapaz de fazer porque ele não consegue formular uma crítica que não seja só uma descrição música a música. Então, ele pode se aprofundar no que está fora da obra a partir do que está dentro da obra, ou seja, falar do álbum, mas ele não fez. Só que ele ainda assim falou do caso. Então, isso já é algo um tanto hipócrita. Mas enfim, daí, o Vultures é realmente um álbum ruim. Não tem muito o que fazer. A produção desse álbum é bem inferior a tudo que ele já havia feito até então. Claro, tem muitos símbolos que podem ser analisados, tipo, sei lá, a própria fixação do Ye por meio desses filmes de terror, tipo, ele usando a máscara do Jason. É interessante ele usar a máscara do Jason, porque o Jason, ele justamente é um personagem que ele serve para tirar sarro de pessoas neurodivergentes. E ele ainda
também tinha aquela relação dele com a mãe dele. Então é quase como se o Kanye tivesse se colocando dentro do papel de Jason, que, bom, eles me fuderam, eu como um homem bipolar, e agora eu vou me vingar deles, sendo um absoluto escroto na mídia. E esse álbum tem uma das temáticas desse álbum é essa, você querendo ou não. Ele tem ciência que é isso. E, claro, ele tem ciência de muitas outras coisas. Isso dá uma riqueza pro álbum, inegavelmente. Isso não torna ele um álbum bom, não. Mas é um ponto de debate do álbum que todo mundo escolhe não falar porque eles preferem só ser, ah, não, o Kanye caiu, ah, porra, o Kanye morreu a partir de 2015. Porque ninguém na comunidade de música sabe formular um debate. É só, sei lá, é só, ah, esse artista é uma merda. Cara, eu não ligo se você acha esse artista uma merda, é completamente irrelevante pra mim. É completamente irrelevante sua conclusão se tu não apresentar o processo antes dela. E, enfim, a maior parte das pessoas não tem um ponto de interpretação, elas só têm uma, como eu posso dizer? Elas só têm um insight do que elas escutam, e daí elas transformam esse insight em um racionalismo para julgar se aquilo é bom ou ruim. E daí só vira uma forma de propagandismo. Mas, ah, não, isso é ruim por conta disso. Mas isso não é elaborado. Enfim, então por isso que não tem discussão na comunidade de música. E é inútil completamente você engajar em qualquer debate que seja. Seja ele de um artista mais, sei lá, mais independente ou de um artista pop. Isso é irrelevante. Mas enfim, eu acho um álbum ruim realmente. Mas ele é um álbum que pode fornecer diversos debates e algo que não aconteceu. E o Futures 2 não tem nem o que falar, ele é pior ainda. Ele é o pior álbum do Kanye West. Ele é um álbum preguiçoso. E sim, isso é interessante você ver o artista que fez Euroages fazendo esse, sei lá, esse Outsider Music, esse álbum completamente inacabado e feio. Como o Donda também é. O Donda, ele. O Donda é um pouco melhor, eu acho, né? Um pouco mais interessante que esses dois álbuns. Porque ele, pelo menos, ele. O Donda 2 no caso. Porque, pelo menos, eu acho que ele define melhor essa relação do artista num ponto de fragilidade que não consegue nem fazer formular os acabamentos da própria arte. Então, isso mostra um retrato muito cru da condição mental dele. E por isso é algo quase voyeurístico, né? E o voyeurismo, ele de certa forma, ele tá presente em todos os álbuns do Ye e todos os álbuns de qualquer artista pop nesse nível. Por isso, sei lá, um cara como o David Bowie, ele tem consciência disso e ele formula personas a partir disso. E o Ye também, ele tem consciência disso. E Jutris, por exemplo, é um álbum que ele justamente vai reagir a isso de uma forma muito imatura, mas vai. Então tem uma coesão narrativa. Agora, eu falei de tudo isso só para chegar ao Bully, que talvez seja o pior. Não, calma. O pior álbum do Ye nesse quesito, porque é o álbum mais menos autoconsciente dele. Esse álbum não tem coesão narrativa. Ele não tem nada. É só pastiche de muitos elementos dele sendo reutilizados como uma forma de desculpa. Tipo, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ele é um álbum de desculpa também. Só que ele não tenta ser um simulacro dele mesmo. Não. Ele tem a intenção de formular uma obra-prima a partir disso. O Bully não tem intenção de nada. Ele só tem a intenção de eu vou fazer um álbum. Então ele não tem narrativa, ele não tem história, ele não tem estrutura. E mesmo assim ele é um álbum decente. Tipo,
Tudo bem, até o Vultures ele é um álbum mais interessante que o Bully. Até o Vultures 2 é um álbum mais interessante. Jesus is King, Donda 2, todos esses álbuns são bem mais interessantes que o Bully. Bem mais, e eles podem ter uma discussão muito mais rica. Só que o Bully, ele tem algumas músicas melhores que esse álbum. Às vezes é isso, às vezes é inacreditável, mas ele tem algumas, tipo, sei lá, Preacher Man, deixa eu pensar, High and Lows, King, são músicas ok, são músicas decentes. All the Love é uma boa música, são boas músicas. Elas, num contexto do álbum, elas não dizem muito. Alguma das piores letras do Kanye, simplesmente porque elas não dizem nada de realmente perigoso. E eu não sei, isso é muito triste você ver um álbum de alguém que tinha tanta autoconsciência fazer um projeto assim. Então, não sei. Ele, pelo menos, a maior discussão que pode ser traçada a partir desse álbum é justamente a relação de simulacros dele. Até por conta da exploração de linguagem dele da IA, também do Talkbox, que ele já formula uma dialética do Talkbox com a IA. São coisas interessantes que podem ser faladas desse álbum. Ahn, mas ainda assim é muito pouco em comparação ao que poderia ser. Novamente, eu não quero essa grande volta do Ye, essa grande, sei lá, o retorno da trilogia clássica. Não, eu prefiro que ele continue fazendo merda, porque a merda dele e a autoconsciência que ele está fazendo merda introduz um sentimento de perigo e esse sentimento realmente artístico dele. E o Bunny não tem muito isso. Ele tem alguns fragmentos disso. E desse sentido ele é até um Frankenstein de álbum. Mas ainda assim, tipo, não sei, tem muita coisa nesse álbum que parece inacabada. E não inacabada igual Donda 2, porque Donda 2 pelo menos parecia que esse era o propósito. Não, Bully não parece. Bully só parece um álbum. E esse é o problema. E, enfim, essa é minha tier list, eu diria. E eu não sei, comentem o que vocês acharam. E suas opiniões, qualquer ponto de discordância, eu estou aberto. E é isso, eu acho. Foi, valeu e até logo.